Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Sustentabilidade Brasil. E hoje a gente vai falar de dois temas maravilhosos, né? Primeiro, sustentabilidade, claro, que é o tema que permeia aqui o nosso programa, e depois de cooperativismo. Cooperativismo que tem tudo a ver com sustentabilidade, né? Essa união de esforços. O nosso convidado é um engenheiro agrônomo, ele é analista de desenvolvimento cooperativista da OCB Espírito Santo, Vinícius Esquiavo. Bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Fernando. Primeiramente, agradecer o convite. É um prazer estar aqui com vocês, um prazer representar o Sistema OCB Espírito Santo nessa discussão tão importante que é a sustentabilidade. Vocês vão ver que a gente acaba tendo muitas ações aí que permeiam a sustentabilidade e muitas coisas que as nossas cooperativas fazem também. Vai ser legal participar dessa conversa. Queria que você explicasse primeiro, para o pessoal que não sabe ainda, o que é a OCB? É a Associação das Cooperativas? É uma cooperativa também? É uma boa pergunta e aqui obrigado novamente pelo espaço de poder falar disso. A OCB é um órgão de representação das cooperativas. Cada unidade estadual tem uma OCB. Nós temos a OCB nacional e as OCs, que eles chamam, as unidades estaduais, ficam abaixo desse guarda-chuva. Tem uma OCB no Pará, uma OCB no Rio Grande do Sul e aqui no Espírito Santo tem o Sistema OCB Espírito Santo. Nós somos como se fosse o SEBRAE. Para as microempresas, nós somos para as cooperativas. A gente acaba representando elas têm um registro conosco. Hoje são 112 cooperativas registradas aí no Sistema OCB Espírito Santo. É legal que é um guarda-chuva, né? Que eles vão buscar informações com vocês, eventos. A gente acaba dizendo que a gente faz parte das cooperativas. Aqui no Espírito Santo a gente tem uma atuação muito próxima das cooperativas capixabas e hoje, se você perguntar para as cooperativas, tem um boleto de conta de luz e um boleto da OCB para pagar, ela vai pagar o da OCB porque ela sabe que a gente trabalha muito perto delas e elas não existem sem o Sistema OCB Espírito Santo. E o cooperativismo, Vinícius, é muito forte aqui no Espírito Santo, né? Hoje a gente também tem o Anuário do Cooperativismo Capixaba, que é um documento que a gente constrói com os dados das cooperativas que elas encaminham para a gente, e nesse anuário a gente pode ver alguns desses números. Hoje aqui, junto com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a nossa unidade estadual, o Sistema OCB Espírito Santo, é destaque aí no Brasil como uma unidade de referência. A gente tem um orçamento bastante menor do que esses outros estados que eu citei, mas a gente acaba se superando, e o cooperativismo no estado também é muito forte, aí com grandes cooperativas como o Cicobi, como o Unimed, Sicredi, Cressol, as duas gigantes do agro, né, Tercope e Coabriel, elas sustentam aí esse modelo societário que a gente tanto gosta de falar aqui no nosso estado. E o cooperativismo, ele tem muito, como eu falei ali no começo, ele tem muito a ver com sustentabilidade, porque é você dar a mão para o outro, vamos lá, vamos trabalhar junto, vamos tentar preços melhores no mercado, né, que mais pessoas comprando o insumo, formando uma estrutura aí para estar trabalhando nela, fica mais barato. Então, você fala um pouquinho dessa junção, sustentabilidade e cooperativismo. Eu acho que assim, eu venho do agro, né, sou filho de cafeicultor lá do sul do estado, sou engenheiro agrônomo. Você é de Muqui, né? Sou de Muqui, filho de cafeicultores lá do sul, bem lá no sul do estado. A gente fala muito de sustentabilidade, às vezes as pessoas acabam ligando sustentabilidade só ao agro, mas na verdade sustentabilidade é um conjunto de boas práticas, né? Ela não se limita só ao agro. E o Sistema OCB Espírito Santo, ele está muito ligado à questão da sustentabilidade. Primeiro, ali em 2022, o nosso sistema ele aderiu ao Pacto Global da ONU, então a gente tem já assinatura dentro desse pacto, estamos alinhados aos princípios da ONU também. E em 2024, a gente adquiriu o selo BMV, que é o selo Brasil Mata Viva. Como funciona? A gente adquire unidades de crédito e sustentabilidade. Hoje a gente tem 27 unidades adquiridas pelo Sistema OCB Espírito Santo, e essas unidades são revertidas em ações de sustentabilidade global, principalmente aqui dentro do Brasil e na Amazônia. Então a gente tem esse selo desde 2024 e esse ano foi renovado aí para o Sistema OCB, falando das ações do Sistema OCB Espírito Santo. Acho que depois a gente pode conversar também sobre as ações das cooperativas. Eu queria que você me explicasse mais desse pacto. Como que funciona? O dinheiro que sai daqui vai para lá e depois é revertido para a gente de volta? Isso, você compra um ativo, nesse caso são chamadas unidades de crédito e sustentabilidade, e esses ativos eles são feitos, você compra eles para eles reverterem em ações de sustentabilidade, conservação da fauna, conservação de água, conservação da flora, proteção do solo, desmatamento, antidesmatamento. Então são essas ações que são norteadas aí quando você adere a um pacto com o BMV e também do Pacto Global da ONU.
Agora, Vinícius, uma coisa que antigamente eu acho que as pessoas pensavam muito nisso, que ser sustentável é caro. Hoje em dia eu acho que é bem o contrário, né? Se você não tem uma propriedade, né? A gente está falando muito do meio rural, se você não tem uma empresa que se adequa a essas regras, aí sim ela vai ficar cara, né? Por causa de água, aí você não vai ter água, vai enfrentar uma seca. Como que você vê isso no mundo cooperativista? Realmente vale a pena, economicamente, você apostar em sustentabilidade? Eu acho que hoje, não só no meio cooperativista, mas no meio geral, você trabalhar sem a sustentabilidade, você não vai a lugar nenhum. Primeiro, porque as coisas devem ser feitas com planejamento. E o planejamento das suas ações também é uma prática de sustentabilidade. Antigamente a gente via muito no campo as pessoas fazendo as coisas por conta própria, sem planejamento, sem pensar na proteção do solo, no uso da água. E hoje, como o agronegócio está muito em voga aqui no nosso estado, as pessoas acabam se planejando mais. Quando elas se planejam mais, elas acabam pensando mais também nas questões sustentáveis. E isso é uma via de mão dupla que faz com que os dois cresçam, tanto o produtor rural, quanto aquele empreendedor pequeno, quanto as questões sustentáveis também. Uhum. Eu acho que é isso. E as cooperativas aqui, elas têm ações legais, assim? Você pode falar algumas? São inúmeras ações, né? A gente pode citar algumas ações. A Natercoop, por exemplo, ela tem um relatório de sustentabilidade bem robusto. Inclusive, vocês estão convidados a conhecê-lo, está no site da cooperativa. Ele foi lançado em 2023 e trabalha todas as ações que a cooperativa desenvolve aí no setor da sustentabilidade. Não só no campo, como eu falei, também nas suas relações entre os colaboradores e tal. E são, assim, inúmeras ações que a cooperativa desenvolve. Tem uma outra ação legal, que é uma intercooperação, que a gente chama, que é quando é uma parceria entre cooperativas, que é entre a Ciclos, que é uma cooperativa de plataforma do Sicoob, o Sicoob e a Coabriel. O que eles fizeram? Eles aderiram ali juntas a um plano para desenvolver uma usina fotovoltaica no norte do estado do Espírito Santo. E essa usina fica no armazém da Coabriel. Ela gera energia solar e isso é distribuído para os cooperados da Coabriel. Então é assim, um case muito legal, que assim, nem todos sabem desse case, mas é uma parceria entre 3 cooperativas aí que geram também sustentabilidade no nosso estado. A intercooperação é muito forte, né, aqui no Espírito Santo. E é um dos 7 princípios do cooperativismo, né? E a gente incentiva muito a questão da intercooperação. Alguns outros exemplos, por exemplo, lá da minha terra, a Cafesul. A Cafesul é uma cooperativa pequenininha e ela tem muitas ações de sustentabilidade. Ela é uma cooperativa fair trade. Fair trade significa comércio justo. Uhum. Ela é certificada, então ela tem que passar ali por toda uma auditoria, questão sustentável, e ela tem ações de sustentabilidade, por exemplo. Ela tem também a parte de energia solar dentro da cooperativa, tem uma fábrica de bioinsumos, os cafés das cooperativas são praticamente todos sustentáveis, orgânicos. Então, assim, se a gente for falar de todas as ações da nossa cooperativa de sustentabilidade, a gente vai ficar aqui a tarde inteira conversando, mas, assim, é bem legal. Tem uma que eu achei muito legal, que foi entre a Veneza e a Celita Veneza, que agora é Natercoop, né? A Veneza foi incorporada pela Nater, mas a marca manteve, né? E a questão do leite, se você tem um cooperado da Veneza mais para o sul e tem um cooperado da Celita mais para o norte, eles fazem assim uma troca, né, de leite para não precisar gastar com transporte. Quer dizer, é super sustentável, é super economicamente viável, né? E dribla um dos principais problemas que a gente tem no mundo corporativo hoje, né, que é o ego entre os dirigentes. Quando eles conversam assim, para vocês conseguirem ações que beneficiam as duas partes, você acaba driblando, né, esse problema. Cooperativismo tem muito disso. Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que é o melhor caminho que as empresas podem seguir em algum momento, ou que os grupos de pessoas podem seguir, né? E você falou também, agora eu queria entrar um pouquinho mais na questão da agricultura, né? Uhum. Que é a sua seara. Aí você está tranquilo. A gente está num período, eu estava até falando com você antes, que eu trabalho também numa revista de agronegócio, que é a conexãosafra.com, e eu nunca vi o agro bombar tanto. Todos os dias tem factual, todo dia tem história, todo dia tem alguma novidade. E, por exemplo, café. Café, para mim, é o que mais está bombando. Você já viu uma situação, como é que está acontecendo hoje? Arábica e Conilon, ali mano a mano no preço. O preço é altíssimo. O que está acontecendo? Fernanda, eu sou um pouco assim, suspeito para falar da cafeicultura, porque sou filho de cafeicultor e dentro do sistema CB Espírito Santo eu sou analista responsável por trabalhar com as cooperativas de café.
Então esse setor fica comigo lá, assim, tem muita honra de representar ele lá dentro. E a cafeicultura, principalmente a cafeicultura do café Conilon, que é o mantra do nosso estado, né? É o carro-chefe, né? A gente produz aí cerca de 80% do Conilon do Brasil. Ela vem crescendo aos poucos. Antes de 2014 da seca, a gente também teve outros problemas, né? A cafeicultura, ela foi evoluindo ao longo dos anos, acompanhando o desenvolvimento global da tecnologia. Nos anos 2000, uma saca de café Conilon valia cerca de R$600. Hoje ela está valendo quase 2.000. Quando a gente passou... Antigamente não valia quase nada, né, Vinícius? Se comparar ali o Conilon com a arábica, nesse período, o Conilon era usado como enchimento. Você produzia o Conilon, colocava dentro do café arábica para poder baratear o café que você compra no supermercado. Aí a gente chegou lá em 2014 com aquele período de seca absurdo. A gente viveu muito isso na propriedade lá no sul do estado. Foi um sofrimento grande, os preços também não estavam bons. A gente conseguiu superar. E hoje, quando você liga as questões de sustentabilidade com a cafeicultura, e o desenvolvimento é conjunto, porque hoje você não faz nada dentro da cafeicultura sem sustentabilidade. Os preços estão absurdos, principalmente pela questão do mercado global, mas a gente... Que é Vietnã, Indonésia, Colômbia também, isso. Né? A Colômbia produz mais o café arábica. Ah, tá. Ela compra muito café arábica, inclusive do Brasil. Uhum. Mas o Vietnã é o nosso principal concorrente no café Conilon e é o principal concorrente das cooperativas capixabas também. As cooperativas estão indo ao Vietnã assim, regularmente para conhecer as práticas, conhecer o que está acontecendo. Falaram que a gente está anos-luz à frente, tá? Inclusive a previsão é de passar, né, o Vietnã daqui 2 anos a gente ser o maior produtor do mundo aí de café robusto, de café Conilon. E a realidade que está acontecendo hoje é a seguinte: o Vietnã sofreu ali a questão do El Niño, que é o aquecimento das águas lá do oceano que eles estão inseridos. Isso acabou gerando uma quebra de safra no ano passado lá no Vietnã. Só por isso o mundo já ia virar a cabeça e o olhar aqui para o Brasil. Mas tiveram alguns outros problemas, entre eles a guerra do Mar Vermelho, que bloqueou o canal de Suez, que é um canal importantíssimo para as exportações também de cafeicultura. Em vez do navio passar pelo canal de Suez, como ele está bloqueado, ele teria que passar por trás da África. E isso acaba encarecendo o container em mais de $500 por container. Nossa. Então, o mundo se virou para o Brasil e também para o Espírito Santo e fez com que os preços do café subissem. E as nossas cooperativas estão antenadas também com a questão da legislação lá fora para poder exportar. Agora tem uma história aí que o cafeicultor está guardando café para esperar preço. Acontece isso mesmo? Isso é um problema, assim, Fernanda, que é um problema que acontece quando o café estava R$600, quando o café está 700, quando o café está 1.500, quando o café está 1.700. Por quê? O cafeicultor sempre acha que no dia seguinte a saca vai estar mais cara. Se hoje o café está R$1.700 a saca, ele acha que ele vai acordar amanhã e vai estar 1.800. E ele vai esperar dar 2.000. Quando dá 2.000, ele vai querer que dá 2.100. Ai, mas olha, o trabalho que dá da roça, eu compreendo, viu? Tem que valorizar mesmo, tá? Isso. E se você conversar com as nossas cooperativas, perguntar para eles, para os cooperativos de café. Hoje a gente tem registrado no Sistema CB Espírito Santo 5 cooperativas que trabalham com café. A Coabriel, a maior cooperativa de café Conilon do mundo. A Natercoop, que é uma cooperativa muito diversificada, mas que 50% do faturamento vem da cafeicultura. A Cafesul, que é a cooperativa do sul do estado, trabalha principalmente a questão dos cafés orgânicos, de qualidade. A Copibac, que é uma cooperativa do norte do estado, São Mateus, e ela trabalha majoritariamente com pimenta, mas também tem café. Está entrando no café. Ela tem café antes já teve e tal, ainda continua com café, mas o principal é a pimenta, que é outro produto muito importante para o Espírito Santo. Depois, se você quiser, a gente pode conversar sobre. E a Cocafé, que é uma cooperativa mineira, que tem 11 mil cooperados, uma cooperativa gigante, e ela tem um faturamento de quase 11 bilhões, e ela hoje é registrada no Sistema CB Espírito Santo, porque ela tem muita ação no Espírito Santo. Mais de quantos sócios aqui no Espírito Santo? Dos 11 mil dela, 3 mil são capixabas. Nossa, 20 e tantos %, né? Na região ali do Caparaó, principalmente trabalhando com café arábica, que é um diferencial das nossas cooperativas que trabalham principalmente o Conilon. E o Conilon, está se falando muito até do Conilon de qualidade ali no norte, né? E o arábica de qualidade, a qualidade do arábica capixaba concurso, né? Não tem para ninguém. E a qualidade dentro do cooperativismo, né? No ano passado a gente teve na Semana Internacional do Café em Belo Horizonte,
E dos 10 melhores cafés do Brasil, 7 são capixabas. No Conilon, 4 dos 5. E os 3 primeiros são de cooperados da Cafesul, lá no sul do estado. Então, assim, a gente tem um modelo de sustentabilidade que está diretamente ligado à questão da qualidade. Você não faz qualidade hoje na cafeicultura ou em qualquer outro âmbito do agronegócio sem a sustentabilidade. E o que tem de ação concreta assim, na cafeicultura em relação à sustentabilidade? Hoje a gente tem uma parceria muito forte com os órgãos, também políticos e privados do Estado. A gente participa de um programa robusto, que é o Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cafeicultura. É um programa de Estado e ele tem algumas cadeiras. E o Sistema ACB Espírito Santo tem cadeiras lá dentro. Esse programa ele ajuda a desenvolver a sustentabilidade dentro das propriedades rurais e também dos cooperados e das cooperativas. Então, é uma ação que incentiva a sustentabilidade. Outra ação legal para falar. Essa ação é muito legal. No ano passado, a gente conversou, a gente tem um evento dentro do Sistema ACB Espírito Santo que chama Reunião Setorial das Cooperativas. E isso é dividido por ramo. E no ramo da cafeicultura não é diferente. E ano passado, na discussão com elas e tal, a gente conversou sobre um programa que chama Café Produtor de Água, que é um programa que está totalmente ligado à sustentabilidade. O que é esse programa? Ele é um programa desenvolvido principalmente pelo Conselho Nacional do Café, que fica lá em Brasília, e ele nasceu, se eu não me engano, em 2019, e em 2019 teve uma conversa para trazer ele para o Espírito Santo. Ele é focado principalmente no cooperativismo, ele é ofertado para as cooperativas, mas Minas Gerais também estava no páreo. Minas Gerais tem uma cooperativa gigante de café lá, que é a Cochupé, a maior do mundo. Aqui a gente tem a maior de Conilon do mundo, que é a Coabriel, e lá a gente tem a maior de café do mundo. A gente estava conversando, Minas é o maior produtor de café do Brasil, mas a cada 10 propriedades, 2 têm cafeicultura lá, e é principalmente arábica. Aqui no Espírito Santo, a cada 10, 7 tem cafeicultura. Então, talvez o café seja mais importante para a gente do que para eles lá. Mas voltando ao café produtor de água, ele foi ofertado para Minas, teve muitos trabalhos lá na mata de Minas, na região também lá do sul de Minas, do café produtor de água, e no ano passado a gente conseguiu conversar para trazer ele para o Espírito Santo, para as cooperativas do nosso estado. Como que é o programa? O programa é o seguinte, ele foca na preservação das matas ciliares. Essas matas ciliares são preservadas e o produtor, o cooperado, ele acaba gerando água dentro da sua propriedade. E quando ele protege as nascentes, gera água dentro da propriedade, ele recebe um incentivo por isso. Ele é pago pela água que ele preserva e pela água que ele produz dentro da propriedade. Olha! Então é muito legal, e a gente conseguiu trazer ele para o Espírito Santo no ano passado, junto com as instituições. A gente conversou com o Conselho Nacional do Café, o Conselho Nacional veio até o Espírito Santo, e hoje as cooperativas são participantes desse projeto. É o Cicobi, a Coabriel, a Natercoop e a Cafesul. Mas isso está aberto para as outras cooperativas também. Então foi um trabalho muito legal que a gente construiu, e agora a fase de implementação de campo começa depois agora do feriado da Semana Santa. Então ainda está na fase de planejamento, está conversando aí com os produtores. Porque tem todo um planejamento para você selecionar a bacia hidrográfica que você vai trabalhar, os pontos focais, ações que já estão implementadas no estado para você poder desenvolver esse projeto. Por exemplo, em Minas Gerais, eles usam o Mais Águas, que é um programa que tem lá em Minas, e eles acoplaram ele ao café produtor de água. E aqui no Espírito Santo a gente tem o Reflorestar, que é um programa da Secretaria de Meio Ambiente muito conhecido, muito respeitado, que não se restringe só à cafeicultura, é um programa para todo o agronegócio, mas que não tem muita capilaridade, porque eles acabam ficando restringidos, porque eles têm o financiamento do Banco Mundial, e acabam ficando restringidos a algumas áreas, eles não conseguem acessar todas as áreas. O que nós pensamos? A união dos programas. Conversamos com a Secretaria de Meio Ambiente, apresentamos o café produtor de água, e hoje os dois programas vão caminhar juntos. O Reflorestar com o café produtor de água. Porque o produtor de água ele não é um manual de instruções que você segue e ele só pode ser daquele jeito. Ele se adequa ao estado que está inserido e à região que ele está inserido. Então hoje, assim, essa parceria dos dois programas é muito importante também para as nossas cooperativas e tem tudo a ver com sustentabilidade. Né? Tem muito, nossa. E onde vocês vão começar? Quais são as propriedades, ou pelo menos os municípios? Então, as bacias hidrográficas selecionadas pelas 3 cooperativas. A primeira é no sul do estado, pela Cafesul, é claro. Deve ser a bacia ali do Itapemirim. Isso. A segunda é lá no norte,
A Coabrial selecionou uma, se eu não me engano, em Nova Venécia, e a terceira é uma bacia lá da Nata, na região centro-serrana. Então essas 3 regiões aí já vão ser contempladas pelo produtor de água, e inclusive, como eu te falei, isso não está fechado. Ele é um projeto que tem início, meio e fim. Então é um projeto de 5 anos, que as cooperativas elas vão participar, e o cooperado, que é o principal, vai ser pago aí pelo seu benefício, pela sua ação de sustentabilidade, pela sua produção de água. Nossa, e ele tá criando riqueza, né, na propriedade dele, que água é um negocinho que você tem que manter, senão não faz nada, né? Sim, é um dos principais princípios da sustentabilidade. E aí o papel do CNC, que é o Conselho Nacional do Café, além de desenvolver esse projeto, apresentar isso para o mundo. Porque o CNC está nas discussões na Organização Internacional em Londres, e ele apresenta o produtor de água e mostra o que o Brasil está fazendo perante as legislações europeias, esse monte de legislação que tem, que a gente conversou um pouquinho aqui antes do podcast. E o povo paga mais caro, principalmente esses europeus aí, eles pagam mais caro por um produto que tem esse selo, né? Outro exemplo legal, disso que você me falou, me lembrou agora. A Cocafé foi a primeira empresa, a primeira cooperativa da América Latina a ter uma parceria no Biochar. Interessante o Biochar, hein? O Biochar você sabe muito bem, feito da palha do café, né, como se fosse um carvão feito da palha do café, e isso melhora a propriedade do solo. Você não para de adubar, mas você melhora a estrutura do seu solo. A Cocafé tem uma parceria com a Net Zero, com a empresa francesa, se eu não me engano, e ela tem uma usina de Biochar lá, e ela consegue vender o seu café mais caro porque o café é produzido num solo que tem Biochar. Só para o pessoal entender o que é Biochar, eles pegam aquela palha, né, torram. Tem um processo químico, mas tem um processo todo. Um processo químico, tem que ter uma usina própria para poder fazer o Biochar, e ela passa por esse processo químico, ele vira praticamente um carvão, e isso é colocado no solo, e ele acaba melhorando a estrutura do solo. Boa. Melhora a absorção de água e tal, é uma coisa muito legal de se falar, porque muitos produtores ali, eles acham que o Biochar, ele substitui o adubo. Não é. Mas não é. Você vai aplicar o Biochar, você pode aplicar o Biochar, por exemplo, uma vez só no seu solo. Ele vai melhorar a estrutura do seu solo, mas você precisa continuar adubando. E o benefício principal para a cooperativa é conseguir vender a saca do café mais caro, porque ele é produzido por Biochar. É um jogo de ganha-ganha mesmo, né? Não tem onde fugir. Agora, uma outra coisa que eu queria tocar com você sobre esse tarifaço aí do Trump, que ontem eu acho que saiu aí que para o Brasil vem 10%, todo mundo estava esperando 25%. Aí a gente ficou até feliz, né? Eu li umas matérias aí que o povo falou, nossa, que presente que ele deu pra gente. Você pode explicar por que esses 10% a mais que eles vão ter que pagar de imposto por produto da gente é interessante para o Brasil? Não, com certeza, né? Até porque estava todo mundo esperando um valor muito mais alto, né? E isso também, essa questão dos Estados Unidos, se você olhar principalmente para o cooperativismo aqui do Espírito Santo, é um mercado que ainda as cooperativas estão querendo acessar mais. Ainda não está tão aberto, ele não é, né? Tão aberto como o mercado europeu, por exemplo. Na semana passada, eu estava em São Paulo, numa feira, a maior feira da América Latina de frutas e especiarias, para falar sobre gengibre, junto com a cooperativa de gengibre aqui do Espírito Santo, que é a Coop Ginger, ali de Santa Leopoldina, e o mercado americano é um dos principais mercados que eles querem acessar. E lá, durante as conversas com alguns importadores, a gente ajudando a cooperativa, né, representando a cooperativa, a gente pôde entender um pouco melhor sobre isso. O mercado americano, hoje, ele já tem os próprios clientes, eles já são um mercado muito fechado. Não é como a Europa, que eles estão o tempo inteiro abertos a novos clientes, inclusive tem distribuidores dentro da Europa que eles recebem o produto, por exemplo, o gengibre, eles recebem o produto na Polônia, porque na Polônia a tarifa é mais barata, e lá eles distribuem para os mercados na França, na Bélgica, e isso é uma coisa que a questão da taxa que você comentou pode ajudar a desenvolver o mercado aí nos Estados Unidos, para as nossas cooperativas. É porque eu estava lendo que, por exemplo, o Vietnã e para a Indonésia, que também exporta café, para os Estados Unidos, a taxa ficou entre 20% e 30%. Quer dizer, vai ficar mais caro, além de mais longe, você comprar café de lá, do que aqui no Brasil. Mas aí também o café vai E o café, vai ficar caro, e o café também, Fernanda, a gente acaba falando muito do café, mas o café já tem um mercado estabelecido. O café é um dos produtos que já acessou o mercado americano. O mercado né? O mercado americano para a cafeicultura brasileira é muito acessado. Inclusive, os Estados Unidos é o maior consumidor de café do mundo.
Você sabe qual que é o segundo maior consumidor de café do mundo? Não. Tem ideia? É o Brasil. Brasil? Poucas pessoas sabem disso, porque nós somos aí um dos maiores exportadores. Se falasse que qual é o estado, eu ia falar Minas Gerais, né? Porque lá o cafezinho com pão de queijo é bom demais. Eu não lembro se é Minas Gerais ou se é São Paulo, mas é um dos dois. Mas o segundo maior consumidor de café do mundo é o Brasil. Ai, mas o cafezinho tá tão ligado, né, com o brasileiro. A gente consome demais a Nossa Senhora. E desde pequeno, né? Eu lembro muito que minha mãe, quando ela fazia café pra gente, ela fazia o café dos adultos, que era a primeira passada no filtro, aquele filtro de antigo, né? E a segunda passada, que era aquele chafé, era para as crianças. Mas isso, a gente tinha 4, 5 anos, quer dizer, Caramba, era molequinho. Nem dormia de noite, né? Imagina. Não, tanto que hoje eu tomo café e vou dormir, eu acho que eu já tô imune, assim. Você tá... Eu, a partir de 4 horas da tarde, não tomo mais, senão não consigo dormir. Mas é porque esse café que a gente está tomando hoje, ele é muito mais forte, né, do que a gente tomava. Antes era o chafezinho mesmo. E também as pessoas hoje estão tomando menos café expresso, cada vez mais, eu sinto isso. Mais café expresso? Menos. Eu vejo, não sei se você tem essa impressão. Isso não é dado não, tá, Fernando? Isso é uma coisa observação, né? As pessoas estão cada vez mais procurando um café ali de qualidade, filtrado. Não que o café expresso não tenha qualidade, mas as pessoas estão preferindo o café filtrado, moer na hora, ter todo aquele processo ali da cafeicultura, né? Eu sou suspeita, que eu nunca gostei muito do expresso e eu conheço muita gente que não gosta também. É o café naquele filtro ainda de... O melhor é aquele filtro de tecido, lembra? Parece que o sabor fica diferente. E o café Conilon também, as pessoas estão tomando mais o café Conilon hoje, né, do que antigamente. Tinha um pouco de preconceito, né, antigamente. É principalmente por causa do teor de cafeína. O café Conilon, ele naturalmente, pela planta, ele tem mais cafeína do que o arábica, ele acaba sendo mais forte. E isso é mais difícil para o paladar das pessoas que já estão acostumadas a tomar um café mais suave. Uma coisa que eu queria que você explicasse, que a gente vê muito assim, o robusta não sei o quê, o conilon não sei o quê. No fim das contas é a mesma coisa ou tem diferença, conilon e robusta? Não, o robusta ele é a espécie, né? O conilon é a variedade. Então, aí você fala robusta amazônico, conilon capixaba. É totalmente diferente. O robusta da Amazônia, lá de Rondônia, é uma árvore gigante, você tem que colher quase de escada. Sério? Aqui é uma planta menor, um arbusto, né? Apesar de ser maior do que o do arábica, né? Aí tem o arábica e o robusta. E lá no Vietnã é produzido principalmente o robusta, né? Agora, Vinícius, eu queria tomar mais um pouquinho do seu tempo aqui, para a gente falar do café e da seca de 2014. Você já deu umas pinceladas ali no meio. A gente teve uma seca em 2014, 14, 15, 16, acho que foi até 17, né? 4 anos. Que chegou no final, acho que estava todo mundo assim, não aguentava mais, né? Não via uma nuvem no céu, não via um pingo d'água. E eu sei que todo o Espírito Santo ele teve que se reinventar. Eu não estou falando só de agricultura, consumo nas casas, muitos municípios tiveram que repensar aí como que ia fazer levar essa água potável para as pessoas. Eu lembro que teve um monte de restrição pelo governo, chegou um ponto que só era água para a gente beber e para animal beber, não tinha. O que a gente aprendeu com essa seca de 2014? Como foi? Você estava onde durante a seca? Me conta um pouquinho da sua experiência. Isso é muito legal de falar, Fernando, porque assim, eu tenho 28 anos, nasci em 96, nessa época eu estava na faculdade ainda. E a questão da seca também afetou muito a minha família lá, né? Porque a gente é produtor, minha família é produtor rural, a gente ainda mora na roça, hoje eu moro em Vitória, mas estou direto lá na fazenda também. E assim, a gente até comentava muito na faculdade que era um processo que, principalmente para a agricultura, ele se assemelhava muito ao que aconteceu com o cacau lá nos anos 2000. A questão da vassoura de bruxa que dizimou as lavouras de cacau aqui no estado, principalmente ali no sul da Bahia também, e as pessoas migraram para a cafeicultura. Foi o que teve o boom do conilon ali no norte, né? Então, isso foi um dos fatores que afetou. O que a seca... Pensando assim, você já citou muitos problemas que a seca causou e o que isso fez o nosso estado pensar? Que tem algumas questões importantes a ser tratadas. A primeira delas é a diversificação das atividades. Dentro de que seja uma propriedade rural, de um empreendimento, de uma cooperativa, é importante você diversificar suas atividades, não ficar dependente de uma só. Porque eu vi muito bem o que aconteceu lá em casa e a gente estava assim, não dormia de noite.
porque não sabia no outro dia o que poderia acontecer, se a Se chuva ia voltar grão ou de não. café no A gente ia pé. ficar como se o nosso sustento depende 100% daquele produto. Então, primeiro é aprender a diversificar suas atividades. O segundo, e talvez seja o principal legado que esse problema trouxe para a gente, que é a questão da tecnologia. É muito importante a gente investir em tecnologia. Hoje, se você pensar no setor agro, você produzir sem irrigação, sem o controle do uso de água, é melhor você não plantar. Melhor você ir para outro, trabalhar em outro lugar. Porque hoje em dia, quando você pensa em agricultura, você tem que pensar em tecnologia. Ah, mas eu trabalho num relevo acidentado, eu não tenho a mesma oportunidade que tem o pessoal do norte, ali em Linhares, que consegue colher mais tranquilamente com máquina, né? Mas você pode desenvolver também um planejamento de irrigação melhor, evitar o desperdício de água, porque até quando nós vamos ficar num período favorável? E se a gente voltar ao período lá de 2014, que a gente passou por aquilo, que a gente imaginou que o café e os outros produtos iam ser igual aconteceu com o cacau, né, lá atrás. Quase dizimou, né? Praticamente. E foi, eu acho que um super El Niño, né? Em 2014. Foi, sim. Dos maiores que já tiveram no mundo, aquele período de seca que teve aqui nesses anos que você citou. Eu lembro até de estar visitando algumas propriedades para fazer matéria mesmo. Local que tinha brejo, lama, né? Aquela água tal, seco, do chão estourado já. Eu nunca tinha visto aquilo. Sim, e muitas dessas ações que a gente comentou aqui, principalmente na preservação de água, as ideias nasceram naquela época. Seca, né? Porque como que surgem as melhores ideias do mundo? É na necessidade. Na hora que aperta, é na né? necessidade, é na necessidade. A gente até ministra muitos cursos aí de cooperativismo e a gente pergunta para os cooperados ou para aquele grupo que está interessado em constituir uma cooperativa. Outro serviço legal que a gente faz no Sistema CB Espírito Santo, a gente assessora esses grupos. Isso não tem custo, tá, Fernando? E a gente pergunta para eles, por que vocês se juntaram? Por que vocês querem constituir uma cooperativa? Aí eles sempre citam algum problema em comum. Então, assim, as melhores soluções sempre vêm de uma necessidade. Sempre vem do problema, né? Sempre vem de um problema. E as cooperativas realmente, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar de conilon irrigado, aquele negócio de integração lavoura-floresta, isso tudo veio com a seca, né? Eu acho que se você pegar em um histórico, muitas dessas coisas, sim, foram discutidas antes, mas a gente sabe que no agro a gente tem muitas demandas, as coisas acabam passando e as coisas acabam ficando meio de lado. Quando vem a questão da necessidade que a gente comentou, aí que houve a implantação realmente desses desenvolvimentos aí para o nosso setor, né? Tão importantes, que já vinham sendo pensados antes, desde os anos 2000, tecnologia, sustentabilidade, mas foi implantado de fato depois desse grande problema que a gente teve. Queria falar com você também um pouquinho sobre outras culturas, né? A gente falou bastante do café, falou das ações sustentáveis em prol do café, só que o Espírito Santo também está se desenvolvendo muito na questão do gengibre, da pimenta do reino. A gente está com tudo, né? O agro aqui no nosso estado assim, é destaque, o mundo está de olho no Espírito Santo. O governo do estado faz um trabalho muito legal também nisso, o Sistema CB Espírito Santo é parceiro de primeira hora do governo. E assim, o Espírito Santo hoje é o maior exportador do Brasil de mamão, é o maior produtor, o maior exportador do Brasil de gengibre. A gente produz ali, nos dados oficiais, cerca de 60%, 65% do gengibre do Brasil, mas se a gente for contabilizar na prática, chega a 90%. Por quê? Porque o gengibre produzido aqui no Espírito Santo, ele acaba sendo levado para outros estados e lá ele passa por um tratamento. Qualquer tratamento que ele passar em outro estado, ele é vendido como se fosse de outro estado. Se você produz um gengibre aqui e você vende ele sujo de terra para São Paulo, foi tratado lá, vai para fora. Ele lavou lá, exportou. É de São Paulo. É de São Paulo. Então acontece muito isso ainda. O gengibre é um setor, um mercado que está muito em alta. Um produto que você usa 100% dele, se você for pensar. Você pode moer o gengibre, você pode cristalizar, tem inúmeros processos. E é um setor também que as nossas cooperativas têm que ficar atentas. Porque a gente também comenta muito com as nossas cooperativas da diversificação, da importância de você não depender de um ativo só. E aí hoje a gente tem a Copidíndia, que está ali a cada mês, Fernanda, praticamente eles têm dobrado os cooperados. No ano passado a gente estava com eles lá na feira em São Paulo, eles tinham 70, esse ano estão com 150. Então assim, eles estão dobrando o faturamento, crescendo, porque o mercado está muito em voga. Esse é o gengibre.
A pimenta do reino, o Espírito Santo, é o maior produtor do Brasil. Passamos o Pará. Passamos, e se fôssemos um país, seríamos aí o terceiro maior produtor do mundo. Então tem muitas pessoas que não sabem desses números, né, que a gente já destaca em outras culturas além da cafeicultura, mas a gente também a gente tem cooperativas que trabalham com pimenta, trabalham com gengibre, mamão ainda não, mas a gente vai ter, eu espero, ir mais próximo possível. É verdade, né? Não tem cooperativa de mamão. Não, e a gente tem destaque também no cacau, muito grande. Cacau que sofreu, viu, para chegar onde ele está agora. E o cacau, ele é legal porque você trabalha o consórcio, né? Você pode trabalhar numa área, por exemplo, que tem café, consociar o cacau com café, você acaba dobrando aí o seu faturamento, praticamente. E aquilo que você falou também, né? Você tendo mais de uma cultura, você tem dinheiro o ano inteiro, porque cada uma vai dar numa época, né? E você não depende exclusivamente de uma. Se o mercado do café estiver ruim, você tem uma outra cultura. Tô apostando que nunca mais vai ficar ruim, tá? Essas questões podem mudar, o Vietnã pode voltar, então não, a gente sempre fala isso com os cooperativos, também com os produtores, não dependa exclusivamente de um produto, por mais que ele esteja muito bom agora. Isso aí. Vinícius, queria te agradecer, adorei o nosso bate-papo, a gente falou sobre tanta coisa, né? Foi para a Europa, foi para Vietnã, voltou para o Brasil, foi para Muqui. Muqui, Minas Gerais. Minas. Sim que é bom. Já está convidado aqui para outros bate-papos, tá? Pra gente conversar mais. Quando tiver novidade, me fala no Zap, ó, tem coisa boa. Vem para cá pra gente conversar, tá bom? Fernanda, eu que agradeço aqui a oportunidade que vocês deram lá para o nosso sistema, de participar daqui, de falar um pouco do nosso trabalho. O nosso trabalho, você viu que é muito extenso, é um leque muito grande. A gente fala que é o órgão representativo das cooperativas. A gente representa as cooperativas, trabalha na ponta, parte técnica, parte institucional, parte política, parte jurídica, parte contábil. Então, assim, é um leque muito grande, fora toda a questão de mercado, que a gente conversou muito aqui. Então, assim, para mim é um prazer estar aqui. Quando vocês tiverem a oportunidade de convidar a gente de novo, a gente vai estar aqui novamente. Então, contem lá conosco, contem com o Sistema CB Espírito Santo, que a gente está aqui do ladinho de vocês. São vizinhos aqui, né? Obrigado, Fernando. Aí, se o pessoal quiser saber mais sobre o OCB, fala o site, o Instagram. Isso, o Instagram do Sistema CB é Sistema CBS, vocês podem seguir lá. O site é Somos Cooperativismo, também podem digitar lá no Google Sistema CB Espírito Santo, que tem o link para o site. A gente também pode divulgar o canal do YouTube do Sistema CB Espírito Santo, também do Sistema CB Nacional. Esse ano, 2025, é o Ano Internacional das Cooperativas. Então, nada melhor do que a gente estar aqui para falar de cooperativa, né? Isso aí. Vinícius, obrigada, tá? Obrigado, Fernando. E a você que acompanhou a gente até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima.